Se você acha que a queda histórica do saldo de Ethereum nas exchanges vai garantir uma disparada nos preços, cuidado! Esse raciocínio pode custar caro e te deixar de fora das maiores oportunidades do mercado. Quem não entende o novo equilíbrio de forças corre o risco real de perder dinheiro, comprar na hora errada ou ser surpreendido por quedas inesperadas. Saber o que está em jogo pode ser a diferença entre lucro e prejuízo. Hoje, há apenas 14 milhões e 800 mil ETH nas corretoras, o menor estoque desde 2016, segundo Glassnode e Cointelegraph. Essa escassez acontece porque grandes instituições e fundos de ETFs estão acumulando Ethereum em ritmo acelerado, já controlando cerca de 10% do suprimento total, conforme mostram CryptoQuant e Strategic ETH Reserve. Mesmo assim, o preço do ETH recuou mais de 11% nos últimos dias, enquanto a liquidez nas exchanges despenca. Ou seja, menos moedas disponíveis não garante alta automática. A dinâmica mudou e quem não acompanhar pode pagar caro. Hoje, são os grandes players que ditam o fluxo e têm poder para manipular preço e liquidez. O investidor desatento, se agir com base em velhas regras, pode tomar decisões ruins e sofrer perdas expressivas. Ignorar essa movimentação institucional pode te deixar atrás da curva. As oportunidades mudam de mãos e a lógica tradicional do mercado já não vale mais. Para entender como chegamos nesse ponto, precisamos analisar o novo papel das exchanges e a força das instituições nesse cenário. Vamos destrinchar como essa mudança de cenário aconteceu e por que o investidor comum precisa rever sua estratégia agora. Acompanhe para não ficar vulnerável. Você já parou para pensar no que pode acontecer com seu patrimônio se o Ethereum sumir das exchanges? O saldo de ETH disponível para negociação está no menor nível em 9 anos. E esse movimento pode decidir quem ganha e quem perde no próximo grande ciclo de alta. Por trás dessa queda drástica estão transferências massivas para cold wallets, contratos de staking, DeFi e, principalmente, instituições gigantescas mudando as regras do jogo. Wall Street e as tesourarias corporativas estão reescrevendo a dinâmica do mercado de ETH bem diante dos nossos olhos, e quem não entende o que está em jogo pode ficar para trás. Vamos começar pelo básico. Os saldos de ETH nas exchanges centralizadas mostram quanto Ethereum está disponível para compra e venda imediata. Se esse saldo diminui, significa que investidores estão retirando o ETH das exchanges, seja para proteger seus ativos em carteiras frias, longe do alcance de hackers e do próprio mercado, apostar em staking em busca de rendimentos ou buscar oportunidades de yield no DeFi. Quando o saldo das exchanges despenca, a liquidez imediata encolhe. Na teoria, menos ETH disponível para venda pode pressionar o preço para cima quando a demanda aumenta. Mas, desta vez, o cenário é único. Estamos vendo um movimento intenso e inédito de grandes instituições retirando o ETH das exchanges, incluindo ETFs recém-lançados e empresas de tesouraria digital, o que pode tirar o investidor comum do jogo se não acompanhar essas mudanças. Desde meados de julho, o saldo de Ethereum nas exchanges caiu cerca de 20%, segundo Glassnode e CryptoQuant. Isso levou os estoques para níveis não vistos desde 2016, o menor patamar em 9 anos. Restam apenas cerca de 14 milhões e 800 mil ETHs nas exchanges, menos da metade do que havia pouco mais de 2 anos atrás. Grande parte desse ETH está sendo travado em staking. O staking é quando você bloqueia seus ETHs em contratos inteligentes para validar transações na rede e recebe recompensas em troca, tirando esses fundos de circulação e limitando ainda mais a liquidez. Outro destino relevante são os ETFs spot de Ethereum, que já começaram a atrair volumes consideráveis de capital institucional. Empresas e fundos negociados em bolsa acumulam hoje aproximadamente 10% de todo o ETH em circulação. Só a Bitmine, por exemplo, detém mais de 2% de todo o supply, números que mostram o poder que esses players ganharam. O impacto é direto. Menos liquidez nas exchanges pode reduzir a pressão vendedora e favorecer valorizações no longo prazo, mas também abre espaço para manipulação e volatilidade extrema caso esses grandes players decidam movimentar suas posições. Ignorar isso pode custar caro, seja perdendo uma alta repentina ou caindo em armadilhas de liquidez restrita.
Se você não entende como staking, ETFs e grandes tesourarias moldam a oferta e demanda, corre sério risco de interpretar mal os sinais do mercado e tomar decisões ruins, entrando atrasado nos rallies ou vendendo no pânico durante picos de volatilidade. Com tanto ETH sendo travado em staking ou guardado por instituições e as exchanges secando, por que o preço ainda não disparou como muitos previram? É exatamente aí que a história fica mais intrigante. Agora, vamos analisar como essa nova dinâmica de oferta muda o comportamento dos preços do ETH e os perigos que ela esconde para quem ainda opera como se nada tivesse mudado. Você já parou para pensar que a clássica regra de menos oferta, preço mais alto, pode não funcionar mais para o Ethereum? Se ignorar isso, você pode perder oportunidades ou até ser pego de surpresa por quedas inesperadas. Então, por que o ETH trava abaixo de $4.000, mesmo com a escassez histórica nas exchanges? O saldo de Ethereum disponível nas exchanges despencou para o menor nível em 9 anos, menos de 15 milhões de moedas, segundo Glassnode e CryptoQuant. Instituições e ETFs seguram cerca de 10% de todo o ETH circulante, retirando ainda mais liquidez dos mercados e aumentando a sensação de escassez. No passado, esse cenário seria sinônimo de valorização, menos oferta para vender, mais pressão nos preços. Só que agora as engrenagens mudaram. Mesmo com essa oferta mínima, o ETH caiu mais de 11% só na última semana, como mostram Bloomberg e CoinCentral. O segredo está em quem realmente controla essa oferta enxuta. As instituições não só compraram pesado, mas também passaram a ditar o ritmo do mercado. Muitos desses grandes players, incluindo ETFs e baleias, começaram a realizar lucros, trazendo uma onda de pressão vendedora que derruba o preço apesar da escassez, como alertam BitGet News e Bloomberg. Além disso, as saídas históricas de ETH das exchanges não blindaram o mercado da volatilidade. O efeito manada se inverteu. Com a liquidez institucional em alta, o investidor comum sofre com oscilações intensas, sem conseguir prever quando as grandes vendas vão acontecer. FX Leaders e Bain Crypto avisam: liquidez institucional não é garantia de alta e pode até aumentar as quedas se muitos realizarem lucros ao mesmo tempo. Analistas do Citigroup e outros especialistas já soam o alerta. Se os grandes decidirem vender mais para embolsar ganhos rápidos, o ETH pode cair ainda mais. Ou seja, confiar cegamente na velha lógica de oferta e demanda hoje pode deixar você vulnerável a manipulações, perdendo dinheiro ou sendo pego de surpresa por movimentos bruscos. Quem se apega aos antigos fundamentos do mercado pode ver seu patrimônio evaporar em quedas agressivas, enquanto o jogo institucional cria um novo equilíbrio, onde os pequenos investidores perdem influência e ficam mais expostos à volatilidade. Nesse novo contexto, repensar estratégias é fundamental. Se nem mesmo a escassez histórica garante valorização, qual será o futuro do Ether? Estaremos diante de um mercado cada vez mais dominado pelos gigantes? Ou ainda há espaço para que o investidor comum participe e prospere? Fique atento, porque no próximo bloco vamos analisar como essas mudanças afetam diretamente sua estratégia de investimento. Prepare-se para descobrir o que você pode fazer para não ficar à mercê dos grandes players. Você sabia que o seu investimento em Ethereum pode ser afetado por decisões tomadas por apenas meia dúzia de grandes instituições? Se você acha que isso não faz diferença, pode acabar perdendo dinheiro ou oportunidades únicas. Supply shock, manipulação ou apenas amadurecimento de mercado? Agora, os riscos e as chances estão bem diante dos seus olhos. Hoje, aproximadamente 10% de todo o ETH está concentrado nas mãos de ETFs e tesourarias institucionais. Ou seja, uma parte gigantesca do mercado pode ser movimentada por quem tem bilhões de dólares disponíveis, e isso pode mudar tudo em segundos. Conforme o Cointelegraph destacou, as reservas de Ethereum nas exchanges atingiram o menor nível em 9 anos, justamente porque tubarões de Wall Street estão acumulando mais do que nunca. Pense nas consequências se esses grandes players resolverem vender de uma hora para outra.
Já vimos ETFs despejando 84 milhões de dólares em ETH em questão de horas, derrubando o preço e criando pânico entre os pequenos investidores. Segundo a Bloomberg, só nesta semana, a saída de ETFs coincidiu com a queda do ETH para menos de 4 mil dólares, o menor valor registrado em quase 2 meses. Agora, imagine um supply shock invertido. Com tanta oferta presa fora das exchanges, uma liquidação em massa por parte dos ETFs poderia encontrar poucos compradores, jogando o preço ainda mais para baixo. O CoinPedia alerta: se ETFs e tesourarias continuarem acumulando e depois decidirem vender tudo de uma vez, a volatilidade pode explodir e faltar liquidez para quem mais precisa. Isso significa pânico, liquidez cerca e risco real de ficar preso em posições ruins. O perigo para quem investe pouco é concreto. Com 10% do ETH centralizado, as grandes instituições podem manipular o mercado no curto prazo e deixar o investidor comum à mercê de oscilações imprevisíveis. Analistas do Strategic at Reserve reforçam: com tanta concentração, o mercado fica muito mais arriscado para quem não acompanha cada movimento dos gigantes. Por outro lado, há quem enxergue oportunidade. A acumulação institucional, para alguns analistas, pode trazer estabilidade no longo prazo e até abrir caminho para o ETH alcançar 10 mil dólares. Mas, no curto prazo, quem manda são os grandes. Eles compram e puxam o preço para cima. Vendem e tudo desaba em minutos. Se você não acompanha de perto esse novo cenário, o risco de prejuízo é real. Pode ser forçado a vender na pior hora, perder liquidez quando mais precisar ou tomar decisões baseadas em um mercado que já mudou completamente. As antigas regras não valem mais quando meia dúzia de players controla o ritmo do jogo. Mas o que fazer diante desse novo cenário, onde poucos ditam as regras? Vamos ver estratégias para não ficar à mercê dos gigantes e proteger seu capital. Se você acha que só analisar gráficos basta, cuidado! Pode estar prestes a perder dinheiro para quem realmente sabe para onde o Ethereum está indo. Ignorar os rastros do ETH e quem movimenta grandes volumes é o caminho mais rápido para ser pego de surpresa e perder oportunidades ou até parte do seu patrimônio. Hoje, entender para onde vai o Ethereum e quem controla o fluxo virou questão de sobrevivência financeira. Ferramentas como Glassnode e CryptoQuant são indispensáveis. Com elas, você monitora quanto o ETH ainda está nas exchanges, quanto foi para staking, tesourarias institucionais ou protocolos de DeFi. Um dado alarmante: os saldos de ETH nas exchanges despencaram para o menor nível em 9 anos, menos de 15 milhões de moedas disponíveis. Isso significa que grandes players, como fundos e tesourarias, estão comprando e retirando ETH do alcance do investidor comum. De acordo com o Strategic at Reserve, só ETFs e tesourarias já controlam cerca de 10% de todo o suprimento de ETH. O risco é real. Se você não acompanha esses fluxos institucionais, pode ser pego de surpresa por movimentos bruscos, tanto de alta quanto de queda. Analistas reforçam que rastrear ETFs e tesourarias é indispensável para quem quer antecipar grandes oscilações de preço. Com menos liquidez nas exchanges, basta uma venda grande para o preço despencar, ou um anúncio de compra institucional para disparar o valor do ETH. Não é só questão de saldo. Entender staking e o papel do DeFi é fundamental para não ser engolido pela volatilidade. Quando muitos ETHs ficam travados em staking, a liquidez cai ainda mais, e picos de volatilidade são intensificados. Especialistas alertam: compreender staking e DeFi é crucial para prever períodos críticos de baixa liquidez e possíveis explosões de preço. Ignorar esses sinais é como navegar em mar revolto sem bússola, vulnerável às estratégias dos grandes players. Se você quer proteger seu dinheiro e aproveitar oportunidades, precisa saber onde está o Ether, quem movimenta e para onde o capital institucional está indo. Só assim vai evitar decisões que podem custar caro. Mas como exatamente esses movimentos institucionais podem impactar o seu bolso nos próximos meses? Vamos analisar os cenários e o que você pode fazer para não ficar para trás. Se você acha que o mercado de Ethereum ainda funciona como antes, cuidado! A próxima decisão pode custar caro.
Wall Street já mudou as regras do jogo e, se você ignorar, pode perder oportunidades ou até dinheiro real nesta nova dinâmica. O saldo de Ethereum nas exchanges caiu para o menor nível em 9 anos graças à fome das instituições. Hoje, fundos e tesourarias controlam cerca de 1/10 de todo o ETH em circulação. Desde julho, vimos uma queda de quase 1/5 na oferta disponível nas corretoras, um movimento que nunca aconteceu antes. A antiga regra, queda de saldo, preço vai subir, agora pode ser uma armadilha. Mesmo com essas retiradas históricas, o ETH desvalorizou mais de 11% na última semana e chegou a ficar abaixo dos $4.000, algo que não víamos desde agosto. Ou seja, menos liquidez não significa proteção, pode aumentar ainda mais a volatilidade. Se continuar usando premissas antigas, você corre o risco de ser pego de surpresa por movimentos que não controla. O poder agora está nas mãos dos grandes institucionais, enquanto o varejo está cada vez mais frágil. Ignorar esse novo equilíbrio pode te deixar fora dos ganhos, ou pior, te fazer errar em momentos críticos. O mercado mudou. Se você não ajustar sua estratégia, vai jogar com desvantagem. Reavalie suas análises, repense seus pontos de entrada e saída, e fique atento ao fluxo institucional. Não seja apenas mais um peão num tabuleiro que já não é seu. No próximo vídeo, você vai descobrir ferramentas práticas para rastrear os movimentos institucionais e proteger seu portfólio. Não perca, porque entender esses sinais pode ser a diferença entre ganhar e perder dinheiro.